Muito boa tarde a todos. Há 10 anos decidimos, na Fundação Cupertino Miranda, em Famalicão, assumir a literatura portuguesa como uma prioridade fundamental. Hoje temos a alegria de vos apresentar o Cânon. No domingo apresentaremos a Torre Literária, Louvor e Simplificação da Literatura Portuguesa. Tudo isto acontece graças ao talento do Miguel Taman, João Figueiredo e António Feijó, e da Tinta da China, com a Bárbara Bolhosa e a Ruth Paiva. A todos o nosso muito obrigado. Podem fazer perguntas enviando-as através do Facebook nos próximos 40 minutos, através do campo dos comentários. Os autores, na parte final da apresentação, vão responder às questões que queiram colocar com a ajuda do Pedro Sobrado. Temos um gosto muito especial na Fundação Cupertino Miranda, em Famalicão, em editar o Cânon com a Tinta da China, e hoje podem comprar, quer através do site da Tinta da China, quer através do site da Fundação Cupertino Miranda, o Cânon, o livro, com 20% de desconto. A partir de segunda-feira podem visitar a Torre Literária, Louvor e Simplificação da Literatura Portuguesa, em Famalicão. Quero agradecer muito ao Pedro Sobrado fazer esta apresentação e moderar esta sessão. Boa tarde. Em nome da Tinta da China, quero começar por agradecer ao Pedro Álvares Ribeiro, que juntamente com os editores nos apresentou este projeto com o entusiasmo que lhe é característico. Agradecer também novamente aos editores, ao professor António Feijó, ao professor João Figueiredo e ao professor Miguel Taman, pelo trabalho e empenho nesta obra. Foi um prazer trabalhar com os três. E, por fim, agradecer a presença do Pedro Sobrado, que aceitou estar aqui hoje para moderar este debate sobre o cânon da literatura portuguesa e os autores incluídos e excluídos. Passo então a palavra ao Pedro. Bom, eu quero começar por agradecer a generosidade do convite de Pedro Álvares Ribeiro e da Fundação Cupertino Miranda para apresentar esta obra intitulada O Cânon, que é um título simultaneamente anódino, porque meramente denotativo. O Cânon é uma lista, poderíamos dizer, e ao mesmo tempo assombroso, um pouco intimidante, por tudo aquilo que a palavra cânon consegue evocar. Desde o índice de textos sagrados até controvérsias sísmicas de especial magnitude. Quero também agradecer o facto, e agradecer a António Feijó, João Figueiredo e Miguel Taman, o facto caridoso de não terem exercido o seu direito de veto
para, aqui nesta circunstância, apresentar o livro. Eu vou saltar aquela parte em que diria que não estou à altura para apresentar uma obra desta importância. Aliás, o termo importância, a meu ver, é um termo crítico, inclusive para esta apresentação, e com este alcance panorâmico, vou saltar essa parte, é uma evidência tão ofuscante que seria ocioso estar a explicá-la, para dizer o seguinte: entre as muitas razões para alguém aceitar apresentar um livro, está o facto de este, em princípio, lhe ser oferecido. Isto é, de não ter de pagar por ele. Neste caso, essa é mesmo a única razão. Porque este livro possui um caráter incendiário que pode, inclusive, chamuscar os dedinhos daquele que se atreve a apresentar esta obra, aliado dos debates virulentos acerca do tema, do cânon, ignorando também sensibilidades pessoais e íntimas, confrarias académicas, tribos literárias. Na verdade, creio que corremos o risco de ninguém se rever no cânon, neste cânon. Uns porque deploram a noção de cânon, considerando a própria noção fascisante ou mesmo fascista. E devo notar que muitas vezes o emprego do termo fascista denota lacunas lexicais. Para estes, a fixação de um cânon pressupõe a afirmação de uma autoridade de tipo patriarcal, a instauração de uma ortodoxia ou de uma magistratura e o estabelecimento de uma casta sacerdotal. E é por isso que a ideia é rechaçada, a noção é rechaçada. Outros, para quem a noção é aceitável e até necessária, tomando-a com o caráter instrumental de uma ferramenta, poderão não se rever na constituição do cânon. Aceitar a ideia de cânon, mas não se rever na constituição do cânon. Questionando as escolhas, escandalizando-se com as omissões. Haverá ainda quem não deixará de passar em branco, o facto de serem 3 homens brancos a organizar o cânon. É até legítimo supor que nem sequer os editores se revêem integralmente no cânon. Não só porque toda a sorte de reveses se atravessa no caminho dos melhores projetos, mas também porque a constituição do cânon é, em princípio, o resultado de um processo negocial, envolvendo cedências e impasses, avanços e recuos, compromissos, um pouco como sucede à mesa da concertação social. Pelo que me foi dado a saber, esta obra foi intencionada há uma década, ou quase uma década, e chega-nos agora às mãos, neste tempo. Uma época em que estátuas são removidas ou vandalizadas e na qual tudo o que se afigura canónico está sob uma suspeita feroz. É interessante notar que, voluntária ou involuntariamente, a ideia de dissensão está subrepticiamente presente na própria capa da autoria de João Bicker, de Coimbra, e, salvo erro, inclusive, professor da Universidade de Coimbra. Na capa, a palavra cânon forma notoriamente uma torre, o que vinculou o livro ao seu projeto gêmeo, a torre literária da Fundação Cupertino Miranda, que vai ser inaugurada no próximo domingo. A torre, reparem, não é apenas um símbolo ascensional, não representa apenas elevação e ascensão. É também, antes de mais, posto de observação, é antes de mais uma atalaia. Biblicamente, a torre é símbolo de inacabamento, por um lado, e por outro, e sobretudo, de confusão e dissensão. Em Babel, a torre que os homens pretenderam erguer até aos céus, excedendo-se a si mesmos, tentando inclusive exceder a sua condição terrena e mortal, essa torre ficou para todo sempre por acabar. E em Babel, na sequência disto, a língua pura, a língua adâmica, foi estilhaçada, originando 2 coisas: a dispersão dos homens pela terra e também a confusão das línguas, e nessa medida a incompreensão e o diferendo. Babelicamente, podemos assim dizer, um cânon literário versa autores que aspiram, que se esforçam heroicamente por se excederem a si mesmos,
por excederem a sua capacidade expressiva. Em alguns casos, admito eu, por exceder inclusive a sua condição terrena e mortal, tendo o céu por limite, como sucedeu em Babel. Em qualquer caso, o cânon é, por natureza e definição, o lugar da dissensão. Não há razão especial para tomarmos o cânon ou fazermos do cânon o espaço ecuménico da consensualidade ou o espaço da dissolução do diferente ou da conformação e da conciliação de todas as diferenças. Ao contrário do que se supõe, mesmo em meios letrados, nem sequer o cânon bíblico, o protocânon, o cânon que serve, por assim dizer, de medida e de padrão aos cânones das literaturas vernáculas, pode ser tomado como um objeto indisputado e isento de conflitualidade, um livro unidiviso. A constituição do cânon bíblico difere consideravelmente no espaço judaico-cristão. Evidentemente, à Bíblia judaica faltam os 27 livros do Novo Testamento. Mas a Bíblia judaica em grego, conhecida como Septuaginta, uma coletânea de textos de especial antiguidade e autoridade, diverge da Bíblia hebraica tanto na composição, na sua constituição, como no próprio texto. A Bíblia latina da tradição católica romana inclui no Velho Testamento livros que a Igreja Protestante ou as igrejas protestantes recusam, reputando-os de apócrifos. A inclusão de alguns livros, hoje unânimes nas várias correntes do judaísmo e do cristianismo, foi objeto de uma controvérsia muito longa e árdua, como sucedeu com o texto sagrado que mais fortuna teve junto dos autores que fazem parte deste cânon, o Cântico dos Cânticos, que foi um objeto de uma disputa muito acesa e muito prolongada. Agostina Bessa Luís comentou esse texto, Herberto Weller mudou para português, Antero de Quental escreveu sonetos sobre o Cântico dos Cânticos. Ao conviver nos últimos dias com este cânon, lembrei-me ainda de alguns aspectos lendários da história da formação do cânon bíblico hebraico. Um desses aspectos diz respeito ao papel da memória, se calhar um tópico para conversas daqui a instantes, ao papel da memória na constituição do cânon. Outro, com o valor das obras excluídas da relação canónica. Segundo a lenda, os livros sagrados foram destruídos no cativeiro da Babilónia, no século V a.C., sensivelmente. E foi Esdras, um escriba, um copista, que liderou um segundo grupo de hebreus no regresso a Jerusalém. Foi Esdras, que os reconstituiu, segundo a lenda, através da memória, só pela memória, por uma memória, evidentemente, divinamente inspirada. Que memória é aquela que dita a composição de um cânon, do cânon, este cânon? O que é que a inspira e como é que ela opera? Segundo aspecto, Esdras teria ainda excluído do cânon 70 livros, embora lhes atribuísse méritos e uma utilidade ou um proveito extracanónico, recomendando-os para o uso dos sábios. Algo que os organizadores deste livro também podem fazer, recomendando as obras dos autores excluídos para o uso dos sábios e dos que aspiram a ser sábios. O paralelismo com o cânon sagrado é evidentemente problemático e não deixo de sentir algum desconforto, provavelmente junto dos editores, porque pode induzir em erro, na medida em que este cânon não reclama para si a autoridade das tábuas do Sinai, como dizia ontem António Feijó. Desse ponto de vista, o cânon, e este é um ponto importante para mim, o cânon pode constituir uma experiência deceptiva, porque a canonização que promove não é de tipo religioso, não se trata de uma sagração. Eis o que eu queria dizer desde o momento inicial. O cânon é uma decepção, e isso é uma boa notícia. Falamos em cânon, eu vou explicar porquê. Falamos em cânon e vem-nos à ideia uma exposição de frontões da grande literatura, de bustos de bronze. Um cânon é, de facto, um gesto largo, um gesto grandiloquente, enfático. Só a palavra cânon, por si só, evoca a reverência. Ora, apesar do artigo definido do título, o cânon, e o artigo definido tem um caráter quase provocatório, o cânon revela este cânon, revela pouca afeição a estátuas. E já agora também a rotundas municipais, esses lugares de eleição do Estado português para plantar mamarrachos. O cânon, este cânon, desdenha da estatuária, não só metaforicamente, isto não é uma metáfora.
na entrada dedicada a Essa de Queiroz, menciona-se a estátua de um Essa de meia-idade e uma jovem seminua. Uma estátua que, salvo que está instalada no Chiado e sobre a qual, segundo Miguel Taman, recai, como que em chave profética, um comentário do Primo Basílio. Só em Lisboa. Não são apenas as estátuas. Os prémios literários são aqui tomados como uma praga, definidos como uma praga de gafanhotos. E os poetas laureados, e sobretudo os políticos que os citam com enlevo e com pausas dramáticas e até eventualmente tremuras na voz, são tratados, se calhar é um exagero da minha parte, mas são tratados com o carinho com que um canibal aristocrata prepara para si um bebê. Reparem, este é um exemplo secundário, mas eu acho que é interessante. No ensaio sobre José Saramago, não se revela necessário invocar o Prémio Nobel para nobilitar Saramago, o autor. De modo análogo, é possível apresentar Essa de Queiroz não com um encómio ou uma formulação lapidar, mas com o remoque que Pessoa dirigiu à relíquia. Cito, Paio Pires a falar francês. Um dito malicioso, maldoso, evidentemente, mas do qual se extrai uma intuição que se revela fundamental para a compreensão de todos os romances de Essa de Queiroz. A conclusão deste ensaio, em particular, corresponde ao que nós poderíamos designar paradoxalmente como uma exaltação deflacionária. Cito, é uma frase breve. Essa de Queiroz é, praticamente sozinho, o responsável pelo vocabulário em que ainda hoje se lamenta o facto de Portugal. Os editores e organizadores assumem uma parte de leão na escrita, não, evidentemente assumem a organização, mas também assumem uma parte de leão na escrita destes textos críticos, o que muito contribui decisivamente para a qualidade da obra, mas também para a definição de um certo tom e, melhor dizendo, de uma determinada estratégia ao programa. Eu gostaria, por isso, de tomar como exemplo um ensaio escrito por um colaborador que não faz parte do núcleo. Um ensaio de Joana Meirim, que eu não conheço sequer pessoalmente, sobre Alexandre O'Neill, no qual o barbarismo desimportantizar adquire contornos de palavra-chave. Torna-se uma espécie de conceito nuclear em torno do qual os argumentos orbitam. Desimportantizar significaria, nos próprios termos de Alexandre O'Neill, cito, aliviar os outros e a mim primeiro da importância que julgamos ter. Uma das coisas mais importantes, uso o termo deliberadamente, uma das coisas mais importantes no artigo do Joana Meirim é a coalescência entre forma e conteúdo. Ao tratar a desimportantização da coisa literária em O'Neill, Joana Meirim, ao mesmo tempo, desimportantiza a própria crítica literária, aliviando-nos do aparato teórico e também recusando o estilo doutor. Quer dizer, não impõe a O'Neill aquele barrete um pouco desfavorecedor, aquelas orlas honoris causa, para indemnizar a deflação poética com um investimento académico que seria literalmente a fundo perdido. Eu vou fazer um parênteses na argumentação para referir um outro exemplo que eu acho que é um magnífico texto, mas que se encontra do outro lado do espectro poético do século XX. O ensaio de Rosa Maria Martel sobre Herbert Welder. Embora se trate de um poeta xamanístico, de um poeta que tem uma aura demiúrgica, e embora esse ensaio tenha uma musculatura teórica mais pronunciada, a imagem central, pulsante como um coração vivo, é a imagem de um porco selvagem esventrado e lançado para cima de uma mesa de zinco da cozinha. O inefável não impede as vísceras, frequentemente reivindica-as. Desimportantização. O cânon é um empreendimento sério, que talvez venha a tirar do sério algumas pessoas, tanto nas redes sociais como pode acontecer em departamentos universitários, mas sendo um empreendimento sério, não é dirigido por pessoas que pareçam levar-se a si mesmas e, sobretudo, à sua função canonizadora demasiado a sério. Não levar-se a sério não significa, evidentemente, negligenciar o objeto a tratar ou desinvestir criticamente no estudo de uma obra de um autor. Significa, antes,
não ir à pendura da glória alheia, como faz o Chico esperto, que viaja pendurado no estribo do elétrico. Levar-se demasiado a sério é, de resto, uma das coisas mais atávicas e mais insuportáveis dos hábitos nacionais e manifesta-se frequentemente em quem se dispõe, às vezes surpreendentemente, em quem se dispõe a falar de arte e literatura. Bom, onde é que eu pretendo chegar com esta digressão? O cânon que nós hoje apresentamos recusa o pathos da homenagem. Não pretende erguer monumentos, embora também não pareça caracterizado por um especial furor iconoclasta. Nem revela especial gozo em vandalizar estátuas, pedestres ou equestres. A crítica não pretende ser já uma plataforma elevatória que ergueria os génios acima do nosso olhar, com presságios de imortalidade, e apropriando-me e abusando dos termos com que João Figueiredo descreve os Lusíadas, cito, uma epopeia para acabar com todas as epopeias, eu diria que, e continuando a usar os termos de João Figueiredo, diria que o cânon dinamita as convenções do género que nominalmente visita. E as ideias feitas acerca do que é o cânon e da sua respeitabilidade. E agora volto a parafrasear e a manipular uma frase de João Figueiredo, este é um cânon que contém o seu próprio mecanismo de autodestruição. E por isso é que é inútil e ocioso destruí-lo. Esse aspecto é o aspecto mais demoníaco da obra. Bom, nós podemos livremente discutir a composição do cânon. Lamentar a exclusão de Sofia. Eu não sei se é uma exclusão, porque o nome, contei hoje de manhã, é mencionado 18 vezes ao longo do livro. Ou de Eugênio de Andrade, ou de Virgílio Ferreira, ou de Maria Gabriela Lhanzol. Questionar a integração de Flor Bela Espanca, ou de João de Deus. Podemos ainda discutir a segunda lista do cânon, que está graficamente em paridade com a primeira lista. É uma coisa interessante do livro. A primeira lista e a segunda lista, e a primeira lista que vai ser discutida e a segunda não, mas a primeira e a segunda estão em paridade no livro, que é a lista dos críticos e dos ensaístas convocados. Esta discussão é, evidentemente, pode ser interessante, é uma terapia ocupacional tão válida e como outra qualquer e inteiramente legítima. Mas, a meu ver, esse é o meu ponto, é provavelmente o único que eu tenho para partilhar, perdermos-nos e esgotarmos-nos nessa discussão significa falhar ou deixar escapar o essencial e o mais importante no cânon, que é uma estratégia ou um programa, ou se quiser, uma ética que subjaz ao cânon e o informa. O negócio do cânon não é a estatuária, como também não é a transladação, isto é, a transferência de vultos para um cânon histórico ou literário onde temos de conservar silêncio e onde não podemos entrar de mangas cavas. Poderíamos, eu só li ontem, infelizmente, o texto de António Feijó sobre Rubená, caso contrário teria provavelmente estruturado a minha intervenção em torno de duas imagens que eu acho que podemos pôr em tensão para percebermos o cânon. É a imagem de duas estátuas. A tal estátua, como já referi, que é mencionada no texto, no ensaio sobre Eça de Queiroz, a estátua de um Eça de meia-idade com a jovem seminua, e uma outra, a relação que Rubená estabelece com os co-heróis do Museu Nacional de Atenas. Há esse episódio que António Feijó menciona. No final da década de 60 ou no princípio da década de 50 ou no princípio da década de 60, Rubená consegue persuadir o diretor do Museu Nacional de Atenas a outorgar-lhe uma visita privada feita em pelo aos kouroi, estátuas de jovens nus da Grécia arcaica, estátuas que são, na verdade, sucessivas declinações do mesmo modelo ou variações do mesmo tema. Reportando-se mais tarde a essa experiência em livro, Rubená faz notar o seguinte, e eu vou citar, porque este ponto eu acho que é importante para contrapor à estátua de Eça de Queiroz no Chiado. Cito Rubená. As estátuas não queriam ser obras imortais. Queriam, a formulação é estranha, eu vou retomar. Não queriam ser obras imortais. Queriam viver-se no contacto de quem as apreciava como homens, como pessoas, como cidadãos da polis. Bom, se me derem mais 2 minutos, eu vou terminar. Eu sei que estou a abusar do meu tempo, mas vou terminar com, se me permitem, com
porque entre o dia em que fui convidado para apresentar o Canon e o dia em que recebi efetivamente, não foi o livro, foi o PDF, ocupei-me, enquanto não tinha a obra, ocupei-me mentalmente a procurar uma imagem, uma metáfora que pudesse sintetizar o projeto. Claro, estava a fazer um batota. E que pudesse, de alguma forma, estava a fazer trabalho de casa, antecipar trabalho. Diletantemente ocorreu-me testar a noção warburgiana de Atlas. Pensei também que o conceito, algo saturado, é certo, mas sempre sedutor, de biblioteca, tão caro a Borges, poderia ser talvez de algum préstimo. Descartei logo o conceito muito abusado de rizoma, de Deleuze, mas não a ancestral noção de árvore. E ainda me ocorreu um passo do livro dos Salmos que talvez pudesse ser aplicado ao Canon. Uma árvore cujas folhas não caem e que dá o seu fruto na estação favorável. Felizmente, nenhuma destas imagens medrou e sobreviveu ao confronto com o Canon. Mas no fundo do saco subjou uma imagem ou uma analogia que nada tem de sublime ou triunfal, uma imagem até eventualmente algo viciosa, que eu pilhei a um escritor que anda há anos para receber o Nobel. Não é português, é estrangeiro. Os autores canónicos, nessa analogia, seriam jogadores que têm crédito na roleta da memória. Uma roleta que é presidida ou servida, não sabemos bem, por um croupier insolente e expedito, que vai despachando, expulsando os jogadores da mesa, remetendo-os para a mesa de bilhar de um salão recreativo de uma junta de freguesia. Há jogadores que chegam confiantes e lustrosos, mas ficam sem fichas no final da primeira jogada. Desaparecem sem deixar rastro. É o caso paradigmático de Maria Madalena Martel Patrício. Martel Patrício. O croupier levanta o queixo com desdém, meneia a cabeça e faz estalar a língua em jeito de desaprovação. Há aqueles jogadores que chegam tarde, como Gil Vicente, 300 anos depois de terem adquirido as fichas que agora vão jogar. Há jogadores que chegam sem serem esperados ou sequer desejados à mesa. Como diz Pedro Mexia de Agostina, num ensaio que é extraordinário. Jogadores que não tinham lugar reservado no pano de mesa do jogo, mas que aí se instalam revelando-se hábeis apostadores. São esses que ajudam a manter o casino aberto noite adentro, para além da hora marcada. A imagem nada tem de preciso, evidentemente. Eu não saberia dizer se a memória, apesar do seu funcionamento giratório, configura uma roleta. Não saberia dizer quem ou o que desempenha o papel do croupier e qual o grau de intervenção do croupier no resultado do jogo. E, sobretudo, não saberia dizer a que coisa poderá corresponder a bolinha de marfim que gira segundo um anel perfeito, saltita caprichosamente e cai definitiva e talvez programadamente na casa da fortuna canónica. Bom, é isto que eu tinha para partilhar convosco. Muito obrigado. Agora gostaria de passar a palavra aos editores e organizadores e talvez dentro de instantes tenhamos algumas questões também para partilhar e para, enfim, convocar os editores e os organizadores a alguns esclarecimentos ou alguns comentários. Obrigado. Depois de ver isso... Só duas observações em relação ao que disse, porque o título e a disposição gráfica na capa do livro tem esse lado que é um lado fortemente assertivo. Mas nós, evidentemente, podemos pensar qual é a força da asserção, qual é a força da afirmação, o que é que se pretende. Nós hesitámos durante algum tempo em relação ao título. Nós tínhamos um outro candidato a título, que tinha a ver com uma inscrição que se encontra na Baixa Pombalina de Lisboa, numa esquina da Baixa Pombalina de Lisboa, e que tem a ver com o arranjo com a criação da Baixa Pombalina sobre as ruínas de terremoto. E nessa inscrição, nesse medalhão, diz Primeira Divisão do lado ocidental. E na altura pensamos, isto é capaz de ser um bom título, justamente para dissipar todo o peso que a noção de cânon traz. Depois apercebemos que
havia uma citação deste medalhão, primeira divisão do lado ocidental, quando um de nós estava a reler O Tempo e o Modo, de há muitos anos, e viu que havia um poema do poeta Manuel Guzmão, na altura o jovem Manuel Guzmão, em que ele inscrevia isto do modo pandiano no seu texto. E por isso nós pensamos, bom, realmente aqui a palma da originalidade está neste poema do Guzmão, não vamos usar isso. E voltamos ao cânon. A noção de cânon, no entanto, pode ser descrita daqueles vários modos que o Pedro listou, mas a organização do livro é uma organização... Eu tenho de falar da organização para fazer o ponto que quero fazer sobre o cânon. A organização é muito simples, ou seja, tem 3 entradas iniciais sobre a noção de cânon, é o primeiro ensaio, depois sobre Luís de Camões, depois sobre Fernando Pessoa. Depois tem todos os autores por ordem alfabética e tem 3 finais, que são, agora invertidos, Fernando Pessoa, Luís de Camões e a noção de cânon. Qualquer semelhança entre estes 3 primeiros ensaios e os 3 últimos ensaios é meramente acidental. Mas há algumas coisas, apesar disso, há algumas coisas, ou há algum implícito, algum não dito que está lá. E esse implícito ou esse não dito tem justamente a ver com uma noção como, por exemplo, a noção de cânon. Nós ontem exprimimos uma posição muito liberal, dizendo que há muitas descrições alternativas ou elencos alternativos que se podem, mas também podemos fazer um argumento mais forte, por exemplo. Nós sabemos que, a partir do momento em que em Portugal se faz uma lista de nomes, porque em Portugal só se discute nomes, ou seja, a mediocridade da cultura portuguesa é tal que a única coisa, como aliás, em muitos outros domínios, basta ver as televisões à noite. A única coisa em que as pessoas exercem o seu talento é em nomes próprios, que é como trocar cromos, como eu fazia em miúdo. Mas a outra coisa é falar de conceitos, de argumentos, etc. E o que cada um destes ensaios apresenta são argumentos muito precisos que têm de ser debatidos. Nós, em ser de ser debatidos, então, em relação a essas pessoas, nós podemos dizer e usar um provérbio alemão, de que os 3 gostamos muito, que, aliás, nem é bem um provérbio, é um dito que diz: a tia está sentada no sofá e está zangada. Não sei se agora... Quem é que está? João, o Miguel. João, realmente o artigo definido não vale a pena dizer que designa o cânon que nós fizemos e é a nossa escolha. A nossa escolha é justificada exatamente por cada artigo que apresenta razões para esse autor ser canónico, mas outras pessoas terão outras listas, com certeza, e são bem-vindas talvez a Fundação Cupertino Miranda um dia queira fazer uma nova edição do cânon. Sim, provavelmente. É muito interessante essa ênfase nos nomes, que normalmente é posta como se a questão da literatura fosse uma questão de verdade revelada, e é tanto mais aguda quanto as pessoas que a usam não têm qualquer convicção religiosa particular, como se tivessem transferido todas as suas complacências religiosas para discussões acerca de nomes de autores. E porque este livro não é evidentemente eu concordo consigo, Pedro, não é nem um conjunto de estátuas, nem um conjunto de frontispícios, mas é simplesmente um conjunto de ensaios, é um livro de crítica literária, é um conjunto de opiniões. Ora, a convicção de que a literatura é um equivalente secular contemporâneo para a verdade revelada dá-se mal com a ideia de discussão, porque as pessoas podem já não ligar nenhum ao profeta Isaías, mas ai meu Virgílio Ferreira se tocam nesses limites ou nessas coisas. Dei o exemplo de um nome, como podia dar o exemplo de outro nome qualquer. Isto tem a ver com uma característica curiosa do debate crítico em Portugal, que é
como é que eu ia dizer, consiste numa mistura de troca de cromos e de jogo de ping-pong entre pessoas que tomam os termos que usam pela realidade das coisas. Não há uma tradição de argumento, debate crítico racional, porque não há realmente interesse numa tradição de debate crítico racional. Não por acaso, há um livro sobre polémicas literárias portuguesas e não por acaso o modo tradicional de debate crítico em Portugal é a polémica. Mas a polémica é simplesmente a justaposição em tons cada vez mais estridentes de posições incompatíveis. Isso para nós não tem interesse nenhum e por isso preferimos fazer, encomendar e escrever ensaios em que cada pessoa explica bem as razões que o levaram a interessar-se por um determinado autor, ou que lhe parece, ou porque lhe parece que esse autor é um autor interessante. E isto é realmente um exercício profundamente exótico, porque não é um hábito, não é? Há mais uma coisa na sequência disto, que é, também se assume, por exemplo, que um nome próprio tem uma legibilidade imediata. Ou seja, se eu chegar à sua beira e digo gostas de Fernando Pessoa, o Pedro diz gosto, então achamos que estamos a falar da mesma coisa. Porque Pessoa é uma etiqueta que denota de certo a mesma coisa. Eu, por exemplo, costumo dizer aos meus alunos que a assiduidade nas aulas é obrigatória. E a razão por que eu digo isso é, se por acaso o autor que vamos tratar agora é o Walt Whitman ou é Shakespeare, vocês podem assumir, e eu concedo isso imediatamente, eu concedo que a inteligência está mais universalmente repartida entre os alunos do que entre os professores. Por uma razão muito simples, porque são muito mais e etc. Mas a presunção que um aluno possa ter, aliás, a presunção que eu tive como aluno, de que posso ir para casa ler o Walt Whitman sozinho porque não tenho que ir às aulas, que pode fazer sentido em certos contextos ou com certos professores, esta presunção assume que o Walt Whitman que ele lê em casa que é idêntico ao Walt Whitman que leremos na aula. Mas realmente isto são marcas em páginas e são como uma partitura. Você tem que libertar alguma coisa disto. O leitor é que liberta desta partitura alguma música que não é audível. Porque Camões é igual a Shakespeare, é igual a Martel Patrício, de que falou, porque se estamos a falar de sinais gráficos. Mas, agora, o que eu liberto disto depende de mim, depende de si, etc. E, portanto, o trabalho de leitura é um trabalho que tem que ser feito, tem que ser testado. Ou seja, eu tenho, aqui, há muitos ensaios. Cada um de nós escreveu vários dos ensaios. Os ensaios que aí estão, e interessantemente, um ensaio sobre um autor aí pode aparecer como um autor que é muito admirado por quem escreve. Na generalidade dos casos, as pessoas sobre quem escrevemos são pessoas que admiramos. Mas em relação às quais, no ensaio, pode haver também um aspecto crítico sobre determinados aspectos dessa obra. Ou seja, o nome em si o nome em si parece ser um bónus que as pessoas usam ou uma forma é um bónus sobre si mesmas, o uso desse nome. O nome aguarda um argumento, aguarda que você me persuada que realmente esse nome é muito bom. Porque eu, por exemplo, eu posso admirar Fernando Pessoa, como admiro, e, no entanto, ouvir descrições de Pessoa nos termos da qual eu poderia concluir que, à luz dessa descrição, eu não admiraria Pessoa. Mas não é esse o meu Pessoa. E para acabar só, porque aqui entra depois um aspecto de afinidade muito interessante, de afinidade de nós ou do leitor com aquilo que lê. Embora, neste caso, e isto vem bater na noção de critério, não é? O critério de inclusão. Qual é o critério de inclusão? Há dois ensaios sobre Cano. Num dos ensaios, eu escrevi um dos ensaios, o Miguel escreveu outro. Há um momento em que, num dos ensaios, se tenta explicar, por exemplo, o que é que faz com que um autor persista na memória de um conjunto dos leitores contemporâneos e persista como sendo um autor digno de se ler. Esta é que é a grande pergunta. A grande pergunta sobre o que é o cânon é saber o que é que faz, qual é o critério para que essa pessoa se mantenha. E aqui há muitas respostas. A resposta que eu dou aí no ensaio
É uma resposta que já se pode encontrar num tratado sobre poesia do século XVI, em que realmente o que leva um autor a ser parte do cânon pode ser visto como uma cooptação por pares. Ou seja, se pares dele, jovens críticos, jovens autores, retomam-no, continuam a falar sobre ele, esse é o critério e mérito de constituição de um cânon. Isso é um modo de olhar para isto. Pode haver outros, e há outros, e nós até podemos chegar, e hoje, a grande deslocação na discussão sobre o que é o cânon, que é uma deslocação política que teve lugar nos Estados Unidos e que agora está a chegar a outros sítios, a deslocação lá é diferente. Ou seja, o cânon nos Estados Unidos tem a ver com o que é ensinado nas universidades. E o que é ensinado nas universidades é o que está nas listas de leitura dos professores de humanidades. E isso tem uma estabilidade muito grande durante décadas. A partir dos anos 80, começou a haver uma luta brutal sobre o que é que são as listas, o que é que deve estar nas listas de leitura das cadeiras de literatura. E essa luta é tal que nomes que 10 anos antes eram graníticos, quer dizer, ninguém duvidava que deviam lá estar, desaparecem, e depois há a inclusão de nomes que vêm, por exemplo, caracterizados por pertencerem a grandes categorias étnicas ou o que quer que seja. E esses nomes surgem. E o cânon está sob discussão, e é uma discussão feroz, mas esta discussão feroz sobre o que é o cânon está ligada a uma luta política ampla, ou seja, é coextensiva a uma luta política ampla. E faz parte dessa luta política ampla, e aliás o desfecho pode vir a ser que o cânon é político, 100% político, se aqueles que lutam pela inclusão por meios políticos de nomes no cânon ganharem, como estão a ganhar, e persistirem nisso, então passa a ser político. Mas, em Portugal, o lado esquerdo da boca das pessoas que falam desta coisa discute muito o cânon, e são contra o cânon, e são a favor do cânon, e o cânon é... E do lado direito da boca, na prática, não alteram nada no elenco de nomes. O elenco de nomes é o que era há 20 anos, o que era há 40 anos, etc. Exceto o de algumas pessoas que vão fazendo um trabalho interessantíssimo de reabilitação de nomes, etc. etc. Mas isso é pouco. Ou seja, isto transformou-se em Portugal num luxo retórico. Porquê? Porque a noção e o domínio do cânon não tem nada a ver com a política. A política ainda não se encontrou aí. Ou se tem, e realmente tem, mas de outro modo, é o esplendor de Portugal. Ou seja, é meter um escritor no helicóptero e levá-lo para a guarda para ele falar no dia 10 de junho, etc. Ou seja, aí a existência política do cânon em Portugal é uma existência completamente esvaziada de qualquer conteúdo. E o que está aqui, a única coisa que nós dizemos é fazemos um apelo, que é um apelo em nome do princípio da caridade, em relação a quem queira polemizar com isso, é só uma coisa muito simples. Leia os argumentos e estamos à espera dos contra-argumentos. E estamos à espera com grande entusiasmo e jovialidade. Muito bem, eu teria algumas questões para colocar. Há uma delas, inclusive, que me é sugerida. Estou a ver que já me chegaram várias por WhatsApp. Eu vou partilhá-las, mas hoje o Luís Miguel Queiroz no Público detectava um elemento importante no cânon e no vosso trabalho como editores, que seria de reabilitação de um eixo do modernismo, através da valorização de autores como Pascoais, Régio, Raul Proença, Raul Brandão, desculpem. Raul Brandão. Como é que vocês lidam com, ou leem esta interpretação do Luís Miguel Queiroz no Público? É uma interpretação astuta, mas eu acho que a ideia de um eixo, a ideia de constelações ou a ideia de programas unificados de reabilitação francamente não nos ocorreu. O que pode acontecer, e se calhar a intuição do crítico mostra-se nisso, é que vieram à superfície uma série de nomes a que as pessoas estavam menos habituadas. Nomes que pensavam,
que estavam fora de moda, ou que já ninguém lia, e de repente apareceram vários ali. Pensar, mas isto não é propriamente um programa unificado de reabilitação. Um cânon não é nem um manifesto, nem o resultado de uma escavação arqueológica. Mas há, por assim dizer, e depois de ter dito o que disse sobre memória, eu acho que posso parafrasear isto desta maneira: o cânon são coisas de que nos lembramos, percebe? E não há, não preciso de falar de Freud para dizer que nem sempre há uma relação evidente entre todas as coisas de que nos lembramos, muito menos uma espécie de programa de reabilitação unificado. É verdade que existem afinidades entre uma série de escritores ou ideias de proximidade, mas também existem imensas relações de incongruência. E também é possível procurar precisamente as tensões entre muitos dos escritores e muitas das questões que são incluídas. Mas em ambos os casos isso não corresponde a um propósito, e muito menos a um propósito deliberado, com certeza. Com certeza que não. Eu deveria, de facto, democratizar a conversa. Há aqui outras coisas que me ocorrem. Interessa-me muito saber, ou colocar a questão de se perceber por que razão é que o século XX é tão valorizado no cânon. Trata-se de uma questão de sensibilidade. O António Feijó, no seu texto sobre o cânon, rechaça essa possibilidade. Não tem que ver com questões de sensibilidade. Mas, se não se trata de uma questão de sensibilidade, trata-se da assunção, do reconhecimento de que o século XX português, ou da literatura portuguesa, é o nosso século de ouro da literatura portuguesa. Excelente pergunta. Talvez uma questão quantitativa. Há mais escritores no século XX do que noutro século qualquer anterior. Isto é, a prática da escrita democratizou-se, alargou-se. Qualquer um pode perpetrar um livro. Não estou completamente certo disso, mas há muito mais pessoas no século XX a escrever do que no século XIII. Eu penso que é meramente quantitativo, e não há de todo um programa para dar uma ênfase especial aos autores do século XX. O Miguel acabou de recusar a ideia de um programa deliberado, e ainda pensando no que disse sobre a estátua do Essa, e aliás o Miguel já escreveu muito sobre estátuas, sempre que há programas de canonizar autores através de estátuas, as estátuas acabam muito mal. Essa do Essa foi sucessivamente vandalizada até ter que ser substituída pela Câmara Municipal e ser transferida para o Museu da Cidade. Foi substituída por uma cópia de bronze. O busto do Cesário Verde está num sítio infame, mal cheiroso, sujo, etc. Quantas estátuas, quantos bustos de escritores não são devorados pela vegetação desenfreada de jardins públicos, etc. As pessoas passam por eles sem dar por nada. Bem, vamos então... eu, à altura, vou querer colocar também uma pergunta que, no fundo, é relevante provavelmente no quadro de polémicas e celemas que vão ser desencadeadas e que tem que ver com uma coisa que nunca é mencionada em todo o cânon, mas que é uma coisa que ainda há poucos anos e ainda hoje, de forma errática, volúvel, vai reaparecendo na ordem do dia, como dizem os jornalistas, que é a questão do acordo ortográfico. O cânon toma partido, aliás, a crítica é um exercício de... Não sei se vocês subscrevem essa ideia, salvo é Benjamin, que diz que num textinho sobre 13 teses sobre o crítico, diz aquele que não toma partido ou que não é capaz de tomar partido deve permanecer calado. E, portanto, o exercício crítico será sempre um exercício de assunção de posição, de tomar partido. O livro é interpretativo, opinativo, como a da altura também é dito.
mas também há aqui uma tomada de posição em relação à norma ortográfica e em relação a essa questão famigerada e nefanda, mas se calhar há uma questão que, se tivermos tempo, podemos explorar. E se calhar agora adiante algumas questões que nos estão a chegar por WhatsApp, por mensagem. O Henrique Francisco pergunta se a ideia desta obra é propor uma visão excêntrica da literatura portuguesa, porque não se fizeram escolhas de autores, também eles excêntricos, ao consenso daquilo que é o cânon. Penso sobretudo no século XX, em autores como António Ramos Rosa, Armando Silva Carvalho, Manuel António Pina, Natália Correia, António José Forte ou Ernesto Sampaio. E a premissa parece-me estar equivocada. Nós não pretendemos apresentar uma versão excêntrica do cânon. Portanto, o termo excêntrico a questão não se invocado coloca 4 vezes na breve introdução. E provavelmente é por essa razão que... Mas excêntrico é um termo equívoco, porque, por exemplo, há um modo de falar de excêntrico que é meramente descritivo, ou seja, é alguma coisa que está descentrado em relação a um centro. E temos de perceber de que centro é que falamos para que aquilo de que depois falamos a seguir está descentrado, em relação à qual está descentrado. E aqui o excêntrico pode ser dizer apenas que a escolha e os argumentos que suportam esta escolha não são talvez os argumentos que normativamente são habitualmente invocados. Este é um modo que é o nosso modo descritivo de pôr excêntrico. Depois há um excêntrico que seria já substantivo, ou seja, dizer a obra desta pessoa tem uma singularidade tal que a torna excêntrica em relação à generalidade das obras. E o António José Forte, por exemplo, que o Henrique cita, faz todo sentido invocá-lo. Há um cânon dessa natureza de que ele está a falar. Um cânon do século XX feito pelo Herbert Welder. O Herbert Welder tem um livro, Doyle, não sei dizer, aliás, na minha idade já os títulos. Mas o Herbert Welder tem um livro que é um cânon próprio, pessoal, do século XX, que inclui, aliás, o António José Forte, e que é excêntrico nesse sentido. É excêntrico em que ele quer passar uma ideia de literatura, que é uma ideia de literatura reconhecível e que se percebe, que agora podemos ficar aqui uma hora a descrevê-la, e na qual aquele elenco de nomes, segundo ele, ou a qual, segundo ele, aquele elenco de nomes ilustra. Portanto, já há um cânon dessa natureza para o século XX. Mas o nosso ponto era diferente. O nosso ponto era, aliás, aparecem aqui autores que hoje estão, de certo modo, ensombrados. Ensombrados só neste sentido, em que não são tão referidos como vários outros, até do seu tempo. Há bocado falou do Régio, por exemplo. O Régio hoje está relativamente na sombra e, no entanto, é um dos maiores autores portugueses do século XX. Mas agora aqui entramos naquilo que nós dizemos que é necessário que se faça, e que o Luís Miguel Queiroz, muito interessantemente, percebeu, porque trouxe para o título do artigo dele no Público, um cânon feito a partir de argumentos, citando uma coisa que o Miguel tinha dito, e que é justamente aquilo que nós pretendemos. É um cânon a partir de argumentos. E os argumentos são ensaios de 5 a 6 páginas, curtos, em que alguém tem um argumento sobre a obra daquela pessoa. E como aquilo é limitado, em 6 páginas é possível perceber qual é o argumento que o ensaísta tem sobre esta obra. Portanto, é perfeitamente debatível. E se alguém conhece a obra, pode ou não reconhecer-se naquilo e até pode achar, eu não subscrevo a mínima palavra disto, mas aí estamos no melhor dos mundos, que é o mundo do espaço dos argumentos, da discussão. Não é? Uma maneira de descrever o problema é que uma antologia como a do Herbert Welder apesar dos nomes incluídos serem nomes a que estamos ou estavam na altura as pessoas menos habituadas, é uma antologia completamente convencional, no sentido em que é uma antologia sobre a ideia do Herbert Welder do esplendor de Portugal. Nós não temos a noção, não é penosa operativa ou interessante, a noção de que existe um fio condutor da literatura portuguesa. E por isso, francamente, não existe um programa nem de reabilitação, nem de celebração de uma série de pessoas que estão todas ligadas umas às outras. É muitas vezes a falta de ligação
entre esses escritores e esses nomes, que é a sua fonte da sua maior complexidade e da sua maior riqueza. Mas pode-se pensar em antologias tão largas, de um espectro tão largo, que deixam de ser antologias, incluem tantos autores, tantos. Não é o Esplendor de Portugal, é o Esplendor do Mundo, não sei, deixa de fazer sentido. Como é que se justifica enquanto antologia? Ou enquanto canon, para este efeito? Há um nível a partir do qual as antologias passam a ser cadernos eleitorais. Exato. Muito bem. Estão a cair uma série de perguntas e nós não vamos ter tempo, certamente, e eu peço desculpa por isso, porque eu fui um péssimo gestor do tempo e pus-me à frente, inclusive, de quem está tão atentamente a seguir-nos, mas vou colocar ainda mais uma ou outra. Eu creio que esta pergunta, não sei se foi colocada ontem, eu apenas recordo-me de a ter ouvido. Lourenço Duarte pergunta: boa tarde a todos, gostaria de lançar uma questão. Estará a própria figura do cânon canonizada, na medida em que cria um ciclo vicioso de modelos a seguir? Vou lançar mais duas ou três e depois, eventualmente, podem reagir se assim entenderem. A Inês Moraes pergunta: como sabemos que uma semelhança é uma influência e não uma coincidência? Como se pode estudar a influência? É bom fazê-lo? Leonor Ribeiro, tendo em conta os tempos que vivemos, sentiram-se pressionados a incluir mais autoras, mais mulheres? É uma pergunta que eu próprio também me fiz. A dada altura, estiveram a trabalhar 7 anos no projeto. Depois reuniram, fizeram as contas, pesaram, ponderaram, avaliaram. Chegaram a conta, faltam mulheres. Fizeram essa conta. Tiveram uma experiência dessa natureza? Não, aliás, os 7 anos, atenção, aqui é preciso explicar que os 7 anos que estamos a falar têm a ver com... eu acho que é necessário só clarificar aqui um ou dois factos, que é o Pedro Álvares Ribeiro e a Fundação Coutinho de Miranda, muito amavelmente, convidaram-nos a fazer um projeto duplo, que tinha a ver essa torre literária em Famalicão, na sede da Fundação Coutinho de Miranda, e, portanto, mas isso, para ser feito, incluía a reconstrução dos 7 andares desta torre, que o arquiteto João Mendes Ribeiro fez, aliás, de um modo que eu acho que achamos, que é realmente interessantíssimo. Incluiu pedir ao João Bicker que fizesse o design gráfico de todos os materiais que fossem incluídos na torre, mas reconstruir uma torre, de um ponto de vista arquitetónico, fazer todos os materiais de suporte disto é uma coisa que leva tempo. E o livro era uma coisa paralela a isto. Portanto, os anos do livro, de algum modo, não são os anos do livro, são os anos do projeto. E o livro também esteve dependente muito do facto de nós os três, que são os editores, termos uma vida profissional excessiva em tempo e, portanto, os 7 anos foram feitos... os 7 anos reduzem-se depois drasticamente. Nos nomes, nós... aliás, incluímos ensaios e convidámos pessoas a escrever ensaios em excesso dos que estão aqui. Ou seja, há ensaios que não conseguimos incluir no livro. Há autores de quem temos os ensaios e porque convidámos a fazer esses ensaios. Mas depois percebemos que o livro era completamente ingerível se incluísse também esses ensaios, por alguns dos quais tínhamos imenso respeito e queríamos fazê-lo. Portanto, estas escolhas todas são um destilado de muitos dados conjunturais diversos. No caso das mulheres, as mulheres que aparecem aí porque todas elas, nós entendemos, têm exatamente a força que tem qualquer outro autor que está ao lado. Portanto, Irene Lisboa é um dos grandes autores do século XX português. Isto para nós é incontestável. Não é? Agora, quando eu digo também que há ensaios que não foram incluídos, isto quer dizer justamente que aquele lado de pensar-se que uma coisa canónica é perentória, é determinante, não é. Realmente, uma imagem que às vezes uso para dizer isto, o limite disto é mais o limite de uma omelete do que é o limite de um Estado americano, não é? E pronto, isto aqui é questão de debate. Mas as mulheres que aparecem aí são todas mulheres que nós achamos, autoras,
que nós achamos que devem estar aí. António, João e Miguel, há aqui 2 ou 3 perguntas, eu consegui lê-las assim de raspão antes, que são bastante interessantes, que são boas. A da altura, Costa e Silva pergunta que critério seguiram para definir os críticos, não os autores, os eleitos escritores, os críticos que escreveriam sobre cada um dos autores definidos. Essa é uma boa pergunta. E depois há uma pergunta que pode ter já contornos sociológicos, mas se calhar até o ensaio que Miguel Tamen assina sobre os poetas laureados, inexistentes, porque a categoria não existe em Portugal, mas de alguma forma a categoria aplica-se informalmente. Eu acho que esse ensaio responde a esta questão, mas não sei se o Miguel gostaria de comentar, de reagir. O Manuel Moraes pergunta, com tantas ausências que se podiam apontar, porquê é que o caso de Sofia é o que gera sempre mais reações? Boa pergunta. Não faço a menor ideia. A resposta é não faço a menor ideia, honestamente. A escolha das pessoas, que escreveram os ensaios deveu-se, como todas as escolhas, a planos parciais, circunstâncias fortuitas e, em todos os casos, a admiração que nós temos pelas pessoas que escreveram esses ensaios. Algumas das pessoas já tinham escrito ensaios sobre os autores sobre que voltaram a escrever. Outras pessoas nunca tinham escrito uma linha sobre esses autores. E sempre, se quiser, é aquele ponto em que os organizadores têm um momento de gratificação. Sempre tivemos curiosidade de saber como é que aquela pessoa em particular reagiria àquele autor sobre o qual nunca disse nada, mas se calhar poderia muito bem ter dito. E, em muitos casos, alguns dos ensaios mais interessantes são escritos por pessoas que nunca tinham publicado uma linha sobre esse autor. Mas aqui o ponto é pessoas cujo trabalho admiramos, pessoas que nós achamos que pensam bem, pessoas que nós achamos que são capazes de construir argumentos, pessoas que não têm medo de esconder aquilo que pensam atrás, como uma espécie de lula, atrás de uma nuvem de tinta que torna tudo completamente inapreensível. E este equilíbrio entre clareza e opiniões pareceu-nos... Claro que não há muitas pessoas capazes que cultivem o género, interessam-se mais por outros géneros. Interessam-se mais pelo vértice da água, mas isso... com o que funciona é o que conta. Aliás, há aqui um ponto também que é nós próprios decidimos escrever, nós os três, sobre autores sobre os quais nunca tínhamos escrito. E há uma grande vantagem nisto, porque se fizer... vários, no meu caso até vários, eu não tinha escrito sobre vários. Mas, por exemplo, há uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante nisto, que é altamente refrescante estar a conhecer alguma coisa e estar a tentar ponderar sobre o tipo de reação que isto desperta ou suscita. E isso tem um lado fresco, até o lado fresco contrasta, por exemplo, com ensaios que se escrevem sobre autores sobre que se escreveu no passado. E esses é que são pesados e duros de fazer. Por exemplo, no meu caso, eu cheguei a incluir, e digo lá numa nota de rodapé, que transcrevo uma parte que já escrevi, mas por uma razão muito simples, é porque o que foi dito no ensaio anterior, eu acho que é aquilo que quero dizer e não vou estar agora a refazer só porque formalmente é requerido. Mas os interessantes são os que não conhecemos, porque isso é que suscita reações. Ou então. O inverso, que é libertarem-se com um autor de que são especialistas. Isto é, concedendo, outorgando o direito a terceiros de escreverem sobre ele. Nunca se colocou bem essa questão. Mas não, admitiu-se, por exemplo, que o João e o Hélio escrevessem sobre Camões. Sim, com certeza. Sim, portanto, nós pensamos que... Referimos sobretudo a vocês que renunciaram, sendo especialistas num conjunto de autores, renunciaram ao privilégio de escrever sobre eles, preferindo um contributo externo. Mas renunciamos
talvez a escrever, a sermos nós, a termos o exclusivo. No caso do António, escreveu sobre Pessoa, o Nuno Amado também escreveu um ensaio sobre Pessoa. No caso dos Lusíadas, eu dividi a tarefa com o meu colega Hélio Alves. Mas há uma coisa interessante, por exemplo, no caso do Pessoa, eu escrevi há 2 ensaios sobre Pessoa, escrevi um deles e o Nuno Amado escreveu um outro. O Nuno Amado é um jovem professor da Faculdade de Letras e recém-doutorado e que, portanto, está num momento da sua carreira académica, etc., bem diferente do meu, pela idade. Mas é realmente um grande crítico literário. O ensaio dele sobre Pessoa, não tendo nada a ver com o meu ensaio sobre Pessoa, eu acho que é um excelente ensaio sobre Pessoa. Muito bem. Eu creio que, antes de mais, nós temos de terminar, temos de concluir. Em todo caso, eu creio que podemos, pelo menos, lançar mais uma pergunta, é da Elsa Pinheiro. É uma pergunta que talvez faz algum eco em mim, embora eu já tenha denunciado que a pior forma, ou não é a pior forma, mas a menos interessante de lidar com este objeto é discutir as escolhas. Eu acho que isso falha o essencial, falha o mais importante. Mas Elsa Pinheiro pergunta: porquê as Três Marias? É pela qualidade literária ou pela importância política? E a isto eu acrescento uma nota. Pareceu-me, enfim, mas isso tem que ver com os nossos hábitos literários, hábitos de leitura adquiridos, não é? Que têm que ser desassociados com este livro. Que é aquela perspectiva de que as Três Marias poderiam ser uma linha do artigo Maria Velho da Costa, mas não Maria Velho da Costa ser uma linha do artigo Três Marias. Bom, posso começar? Sim. Mas a Maria Velho da Costa, nós só temos autores mortos, com uma exceção. A Maria Velho da Costa morreu quando isto estava fechado. Portanto, a Maria Velho da Costa nunca poderia ser tratada como autor, porque a Maria Velho da Costa esteve viva até o texto estar fechado. Isto é uma coisa meramente empírica, portanto, era uma impossibilidade de tratá-la. Agora, em relação às Três Marias, há uma coisa que eu acho que é interessante, porque a pergunta é muito curiosa, que é, em Portugal, nós magnificamos sempre, aliás, a entrada sobre Portugal do Miguel é justamente sobre isto, que é sobre a percepção interna do que as pessoas julgam ser Portugal em Portugal e a percepção do exterior de Portugal e o choque que isso pode ser. Fora de Portugal, os autores portugueses fora de Portugal são muito poucos. Realmente são Fernando Pessoa, José Saramago, Fernando Mendes Pinto, por razões muito particulares, e as Três Marias. O livro das Três Marias. E o livro das Três Marias, claro, por razões também políticas. E é também por razões políticas que em Portugal é pura e simplesmente não observado. Porque, como sabem, em Portugal, a igualdade é tal que essas coisas de minorias e de feminismo, não sei o quê, tudo isso é uma treta. Nós somos universais, sempre fomos. E em Portugal, o espectro político do Bloco de Esquerda aos Chega estão todos de acordo em que realmente os Lusíadas é a voz de Portugal. E depois há a Amália também. E um está nos Jerónimos e outro está no Panteão Nacional, e assim ficamos todos conversados. Evidentemente, por uma razão, aliás, interessante, e essa é uma razão completamente política, é que se imagina que existe uma aliança natural entre democracia e cultura. Não é para mim claro que essa aliança existe, e não é para mim claro que um estado de coisas decente e aceitável requeira suplementos culturais massivos e muito menos dar a escritores e dar a artistas um papel extraordinário. Alguns dos países mais decentes do mundo não se preocupam com essas questões. E alguns dos mais indecentes preocupam-se muito. E pronto, é assim. Muito bem. Alegações finais? Agradecer-lhe a si a sua apresentação, que foi uma apresentação realmente muito, muito interessante.
E muito obrigado pelo imenso esforço de nos acompanhar nisto. Obrigado. Posso também dizer uma coisa? Sim, sim. Eu queria agradecer assim, mas queria também agradecer ao Pedro Álvares Ribeiro, porque só a paciência, a generosidade e a imperturbabilidade de uma pessoa é que aguentaria um processo que demora tanto tempo, com tantos incidentes interessantes. E é muito raro, eu falo por experiência própria, mas penso que os nossos co-editores estariam de acordo comigo. É muito raro este tipo de benevolência, este tipo de generosidade. E isso é muito importante e convém ser sublinhado. São qualidades que partilham ambos. Quer o nosso mecenas, quer o nosso primeiro grande leitor. O Canon, aqui está, no domingo, no dia 18, o Irmão Gêmeo, o Projeto Gêmeo é inaugurado em Famalicão, na Fundação Cupertino de Miranda. Eu vou terminar com uma blasfémia, mas no fundo inócua e que não vai suscitar qualquer escândalo. Eu provavelmente, vou dizer isto com toda a sinceridade, eu provavelmente não comprava o livro, não compraria o livro pela lista de autores, não porque não tenho os meus autores de eleição, grande parte, mas compraria pelos autores dos textos. Os ensaístas, os críticos são de primeira água, alguns dos textos são memoráveis. Eu não li todos, devo confessar, li alguns, ou li vários, li em parte outros, mas reli vários, e com muito gosto e com deleite. E, portanto, eu creio que a segunda lista, a lista que provavelmente não vai ser tão discutida nas redes sociais, a segunda lista justifica que leiam, que comprem e que leiam o livro. Muito obrigado, até breve.